Bom, estamos aqui de novo. Ontem eu estava com vocês, muitos que estão aqui hoje estavam ontem. O tema é super correlato, né? A comunicação não violenta, que eu falei um pouco ontem, dessa comunicação 5.0, de falar por esses novos canais, está muito correlato com a inteligência emocional. Então, tem muitas coisas que vão complementar de ontem, quem estava, e quem não estava vai conseguir acompanhar do mesmo jeito. Então, como que eu trouxe isso aqui para vocês? O estudo do Daniel Goleman é bem conhecido, então as 5 pilares da inteligência emocional são bem conhecidas, mas eu vou trazer coisas, para cada pilar eu vou trazer algumas outras coisas. O primeiro pilar, vamos dizer assim, é o conhecer as próprias emoções, né? Então, de acordo com o Daniel Goleman, quanto mais a gente conhece as nossas emoções, melhor a gente tem controle sobre o que a gente faz, enfim. E que bate muito com o que o Jung falava do nosso efeito sombra também, né? Que quanto mais a gente se conhece, mais a gente domina. Mas aqui tem um ponto interessante que eu até comecei a falar disso ontem, eu queria ressaltar aqui a questão das emoções. E aqui começa a questão da inteligência emocional. A gente compreende como funcionam as nossas emoções. Então, o primeiro ponto é como que funciona as emoções? A gente tem um sentimento baseado na percepção que a gente tem do que está acontecendo ao nosso redor. E essa percepção, somada com as necessidades que eu tenho, vão criar minhas emoções. Então, aqui é um ponto interessante, porque a circunstância em si é a mesma, não é a mesma para todo mundo, que cada um tem uma realidade diferente. Mas a forma que eu percebo a circunstância vai mudar completamente as emoções que eu estou sentindo. Então, tem muita gente nesse momento que está depressivo, tem muita gente que está ansioso, tem muita ansiedade, tem muita gente que está vivendo momentos de estresse, mas também tem pessoas que estão tentando enxergar isso de uma forma diferente e com outros tipos de emoções. Então, isso não minimiza a crise e o problema, mas o que eu enxergo dela é que vai moldar a forma que eu sinto. Então, esse é o primeiro ponto que eu acho que a gente está vivendo. Como é a percepção de cada um aqui, por exemplo, na situação que a gente está vivendo? Então, na verdade, esse ponto da emoção, como que a gente está reagindo à situação? Ontem mesmo eu estava conversando numa reunião e uma pessoa falou assim para mim: poxa, mas você está trabalhando, até o Sérgio estava falando no começo, né, a rotina, tudo certinho, eu tenho uma rotina de acordar às 5h30 da manhã, né, e eu continuo na mesma rotina e estou trabalhando e vou até tarde. E aí uma pessoa falou: mas como você está trabalhando tanto no momento que está todo mundo parado? Aí que está o ponto, né? O que está pegando para muita gente. A gente sabe que a crise que a gente está vivendo, ela tem um grande fator da saúde, mas também vai vir uma crise, tá junto à crise econômica. Então, todo mundo parando, a economia também para. E muita gente está nessa postura de eu vou esperar passar, né? Agora, o que eu poderia enxergar nisso? O mundo está diferente, as coisas estão diferentes, como que eu vou encarar, como eu vou reagir a isso? O que eu posso fazer de diferente para continuar produzindo para que a economia não quebre? E aí é um processo sistêmico que, se todo mundo começar a ter esse olhar de reação, funciona melhor. Por isso que esses webinários, esses cursos online, eles ajudam as pessoas, porque elas não estão preparadas para esse momento, né? Então, e aí como funciona isso, né? A gente tem um sistema de crenças. Esse sistema de crenças, ele vai formar todo o nosso processo de emoção, né? Então, se eu acredito, por exemplo, aqui nesse exemplo, aqui, né? Eu sou incompetente. Aí eu tenho uma crença intermediária que eu entendo que, se eu não estou entendendo aqui essa situação, então é porque eu sou burro, né? Então, esse processo de crenças, vamos dizer assim, vão gerar pensamentos automáticos para mim. Esses pensamentos automáticos que vão gerar as minhas emoções. Então, imagina e aí tem a ver com o que eu falei ontem, né? O não julgar.
Então, pessoas que estão em depressão, na verdade, elas estão acreditando que é um cenário que não tem forma, não tem maneira de fazer algo, elas se sentem realmente impotentes, e aí elas acabam tendo emoções de frustração, de tristeza, de depressão. Então, esse processo, e aí, na pirâmide neural, vamos dizer assim, né, esse ambiente vai afetar meus comportamentos, que afeta minhas capacidades, e que vai afetar minhas crenças e o que eu acredito que eu sou. Mas a verdade é que o oposto vai ser muito mais forte, né? Então, o meu sistema de crenças vai afetar minhas capacidades, que afetam meus comportamentos, e isso vai piorar a situação no ambiente. Então, imaginem assim, né, que o que a gente teria que trabalhar nesse momento para trabalhar o primeiro pilar da inteligência emocional é efetivamente a gente ajustar nossas crenças. Quanto mais a gente acreditar que as coisas estão muito ruins e quanto mais a gente acreditar que não tem jeito, isso mais vai acontecer e mais vai se tornar realidade. A Carol Dweck, ela tem aquele livro, aliás, eu vou deixar aqui a dica desse livro, chama Mindset, da Carol Dweck, não sei quem já leu aqui, é um livro que virou best-seller. Ela fala uma coisa muito importante do mindset de crescimento e o mindset fixo, né? Ela até coloca que tem pessoas que têm mais propensão, nós temos os dois, em vários momentos a gente fica nos dois mindsets, mas tem pessoas que têm mais propensão para um do que o outro. O que ela fala? Ela fala que o mindset fixo é quando você tem essas crenças muito enraizadas de, por exemplo, eu sou inteligente, eu sou muito boa nisso, eu sou muito ruim nisso, e você acredita tão fortemente nessas crenças que você cria um modelo mental baseado nisso que eu estava explicando para vocês, né? E o mindset de crescimento é quando você tem essa flexibilidade cognitiva de perceber que você pode mudar algo ou pode fazer algo, você pode entregar tudo o que você quiser, desde que você coloque uma dedicação, um esforço. E nesse momento, o que acontece dentro do livro que eu estou indicando, o Outliers, o Gladwell, que escreveu, ele fala o seguinte, que tem as 10.000 horas mágicas, né? Então, o Mozart não virou Mozart da noite para o dia. Então, assim, claro, ele tinha um talento, mas aquilo foi lapidado com muito esforço, com muita dedicação, com muito treino. Então, eles falam das 10.000 horas mágicas, que é mais ou menos uns 10 anos treinando 8 a 10 horas por dia. E você se torna excelente naquilo. Então, e tem a ver um pouco com o mindset de crescimento, porque se eu quero me tornar excelente em algo, eu posso me esforçar e me dedicar para ficar boa naquilo. E a gente pode ficar boa em achar soluções inovadoras e criativas, né? Então, o que eu faço nesse novo cenário, como que eu posso adaptar, como que eu posso fazer? Então, quanto mais eu criar no meu sistema de crenças que isso é possível, que eu posso achar uma solução, eu vou encontrando soluções inovadoras que mesmo que depois que passa a crise, eu falo, poxa, por que eu não tinha pensado nisso antes, né? Então, esse é um momento da gente... claro, muita gente está... eu vejo, né, as pessoas, vou aproveitar para fazer maratona de Netflix e isso. Eu falo, ok, você pode fazer, você pode se permitir, mas se permita também criar uma rotina e buscar soluções. Pensa porque você é capaz de achar essas soluções, né? O segundo, o princípio da inteligência emocional, de acordo com Daniel Goleman, é controlar as emoções, né? E aí aqui eu até trouxe essa frase dele, a capacidade de reconhecer nossos próprios sentimentos e das pessoas que a gente se relaciona. Aqui tem um ponto super importante, que eu acho que tem um desvio da inteligência emocional, não todos, claro, mas eu vejo muitas vezes isso, principalmente quando eu estou em sala de aula e treinando, que as pessoas interpretam controlar as emoções naquele sentido, sabe, de ficar segurando. E aqui é um ponto que eu queria trazer para vocês, porque a partir do momento que eu preciso me segurar em algo, eu já não estou com a inteligência emocional. Então, controlar as emoções é você compreender num nível mais profundo. E aqui tem um ponto que eu falei ontem, para quem já estava aqui ontem, eu vou reforçar esse ponto, que a gente tende a achar que o outro causou as emoções na gente, que o mundo criou. Então, assim, a gente tem uma postura, tende, né? Não todo mundo, claro,
mas tem uma tendência das pessoas acharem que o problema é no outro, o outro causou algo em mim. E quando você entende que ninguém é capaz de gerar sentimentos e emoções em você, você percebe que controlar as emoções, na verdade, é ter um nível de compreensão mais profundo, um nível de consciência de percepção. Então, como funciona isso, né? Então, algumas pessoas não estavam aqui ontem, então eu vou reforçar essa questão. A outra pessoa, ela não causa um sentimento, ela tem um estímulo. E esse estímulo pode ser qualquer estímulo. Crise é um estímulo, a pessoa é um estímulo, enfim, o momento que eu estou vivendo são estímulos. Esses estímulos são decodificados para mim de acordo com a minha interpretação, de acordo com o que eu vejo daquilo que está acontecendo e somo isso às necessidades que eu tenho. O controle da emoção é totalmente nosso, né? Ninguém é capaz de gerar um sentimento em você. E quando você toma esse nível de consciência, isso é muito mais fácil de entender o Daniel Goleman, porque aí você começa a perceber que se o outro está tentando te ofender, se o outro está tentando te agredir, talvez esta pessoa não esteja bem, ela está com uma necessidade que não foi atendida, ela está vivendo um momento que eu até posso ajudá-lo, mas eu não preciso receber e absorver isso, né? Tem um estudo na neurociências que chama automimese. E isso, o que é automimese? Tem situações que repetem na vida da gente. Então, todo mundo aqui já deve ter alguma situação assim, né? Que você, de tempos em tempos, passa por aquilo de novo. Né? Eu vou dar alguns exemplos. Eu tenho um amigo de infância, 30 anos de amizade, e ele, todo emprego que ele tem, ele é demitido e o gestor dele é um canalha, mas todo. Né? E aí ele põe todas as mesmas coisas. Eu até brinco, deve ser kármico, né? Eu vou dar um exemplo meu, né? Então, assim, quando eu morava com a minha irmã, tinha umas briguinhas bobinhas com elas, assim, eu falava, ai, não vejo a hora de sair de casa. E aí, o dia que eu casei, você sabe que eu tenho o mesmo tipo de briguinha com o marido? E com as crianças também? Deve ser kármico, né? Sim, sabe? E tem um outro exemplo que eu acho engraçado, que é uma amiga minha que casou 3 vezes, e os 3 maridos dela, os 3, ela pegou traindo e bebia, mesmo modelo. Aí você fala, gente, mas ela tem o radar quebrado, né? E aí tem uma explicação. O que é essa automimese? Esses eventos que se repetem, tem algo que está em você que causa aquilo. Então, por que eles se repetem? Porque enquanto eu não tiver essa consciência do que eu faço, do que é o meu modelo mental, eu não consigo mudar a realidade que está em volta, porque tem algo que eu faço. Então, no meu exemplo, né? Por que tem essas briguinhas? Tem algo que eu faço que desencadeia isso na outra pessoa. Então, é um bom momento agora da gente refletir. A crise é para todo mundo, mas tem algumas coisas que caem mais, né? Que vão dar mais força para cada um. Então, ressonância para cada um. Então, o que é que está se repetindo na sua vida? É um bom momento de entender o que você faz, suas emoções, o que você está causando. Bom, outro ponto é que a gente tem um sistema no cérebro de ameaça e recompensa. E toda vez que a gente sentir como ameaça, a gente tem todo um processo no nosso córtex que vai nos bloquear. E isso vai reduzir nosso processo de criatividade e de percepção. Então, esse ponto que o Daniel Goleman traz de controlar as emoções, a gente precisa aguçar muito a percepção. E para eu ter esse mindset de crescimento, eu preciso abrir esse canal criativo de achar possíveis soluções. Então, quanto mais a gente enxergar um momento como uma ameaça, pior vai ser. Então, a gente precisa entender assim, fazer um exercício interno de pensar, bom, eu estou passando um desafio, uma dificuldade. E aí, quando eu penso como jogo, né, isso é um desafio. Eu preciso passar dessa fase e eu vou ter uma recompensa no final. Aí faz você se mobilizar. Então, isso é uma boa dica para a gente passar para as pessoas. Agora, quanto mais eu pensar como ameaça, eu vou agir, por exemplo, como muita gente está agindo, que é agir na escassez. Né? Ontem eu comentei um pouco dessa questão da escassez. Isso é um paradigma, né? Então, desde criança, a gente é criado nesse olhar da escassez, de que não tem para todo mundo. Então, imagina quando acontece algo como está acontecendo agora. E aí a escassez te leva a agir com egocentrismo,
né? Então, as pessoas que estão comprando muito e deixando outros sem, esquecem que a gente está num processo sistêmico. Então, se eu estou com todo o álcool gel e todo o papel higiênico aqui na minha casa, alguém vai se infectar e vai passar para mim, né? Então, esquece que o processo é muito mais sistêmico. E a escassez leva a gente a realmente ficar numa competição. E nesse momento a gente não pode entrar na competição, a gente tem que entrar no processo do mindset de crescimento mais cooperativo também, para pensar no crescimento não individual, mas de todos. Que soluções que eu encontro que eu acho solução para mais pessoas, porque não adianta achar solução para mim. Se eu achar a solução para mim, não vai ter alguém que compra a minha solução, porque a pessoa não está com solução para ela. A gente tem que pensar de forma mais sistêmica nesse momento, né? O Mihaly, ele tem essa teoria do flow, e isso ajuda bastante também nesse processo de controlar as emoções, porque é o que ele fala é de você encontrar desafios que estejam no nível, né, do desafio, esteja também com a sua habilidade. Então, isso vai te dando um processo de entrar nesse estado de fluxo. E claro, se o desafio é muito grande, com baixa habilidade, você pode entrar no nível de ansiedade, de empolgação, e que isso pode ser perigoso. Assim como se você puser baixos desafios nesse momento e está com muita habilidade, você entra na apatia, no tédio, né? E que muita gente também está entrando nesse processo. Ou ficar na zona de querer controlar tudo que a gente não controla, ou muito preocupado. E o ideal nesse momento é que soluções que eu vou encontrar, e aí eu vou pondo o desafio na medida da minha habilidade para que eu possa entrar nesse fluxo e encontrar alguma solução mais que atenda mais pessoas, né? O terceiro pilar da inteligência emocional é a automotivação. E a automotivação tem a ver com planos de mudança, que é o que eu estou batendo a tecla aqui, né? Então, o que te automotiva quando você se planeja, se organiza e faz um plano para algo. Então, quanto mais a gente ficar parado em casa esperando passar a crise, mais a gente vai entrar num processo contrário, contraditório com a inteligência emocional. Mais a gente vai entrar em níveis de desespero e ficar fora do nosso centro. Então, o que ajuda muito nesse momento é manter a mente ocupada e criar planos de mudança. Então, por exemplo, essa ação que a Insight está fazendo é sensacional. Vocês criaram um plano para ajudar as pessoas, criaram um plano para fazer a transição e a mudança. E aqui é importante, né, a gente entender que tem a visão, a audácia e a ação. Eu posso ter visão de algo, né? Eu posso ter audácia, mas precisa da ação também, né? Então, o plano de mudança ele exige essencialmente a ação. Eu posso ter com a visão e com a audácia, mas essencialmente a ação. E aí eu trouxe aqui os 7 passos, vamos dizer, para você criar um plano de ação e que possa ajudar nessa automotivação, né? O primeiro passo é que, sim, tudo é possível mudar. A gente está num cenário diferente, a gente precisa se adaptar, mas é possível mudar. Então, o primeiro passo é realmente você acreditar que existe uma solução. E aí dizem que as mentes criativas são as mentes que não vem o problema como desafio, né? Então você pensa assim, tá, tem um problema, eu não tenho a solução ainda, mas ela tem. Eu tô aqui com esse desafio. E quanto mais você colocar esse desafio, mais você tem chance de realmente encontrar a solução. Uma segunda dica para você fazer qualquer coisa nesse momento é se organizar. E parece incrível, mas quando eu falo de organização, pode começar da sua gaveta, né? Porque quanto mais você buscar a organização das coisas que estão ao seu redor, mais você também busca essa organização interna. Então, um bom exercício nesse momento, para quem tiver um tempo nessa quarentena, é organizar os armários, organizar coisas que você fazia tempo que queria organizar. Porque isso ajuda a você criar um modelo mental da organização. E quando você começa a criar um modelo mental da organização, você também organiza um planejamento, uma estrutura de uma mudança. Então, o de fora para dentro, de dentro para fora, enfim, isso ajuda bastante, né?
O terceiro dica das 7 passos da mudança é testar. Eu não sei se eu sou capaz de fazer o atendimento online, eu que tenho 78 anos. Tenta. E aí você testa e você vê que, nossa, filha, foi muito legal. Então, nesse momento, é testar, é permitir isso. E isso é um ponto muito importante para a gente levar para as empresas, porque muita gente está segurando tudo por conta da incerteza. E nesse momento, talvez, não ser, claro que você tem que ter uma educação financeira, um cuidado, mas não segurar tudo, porque tem algumas coisas que eu posso testar, eu posso permitir ver se aquilo é possível dar certo ou não, né? E em vez de ficar nessa inércia esperando passar. Então, isso é uma coisa importante para a gente levar para as pessoas. E aí, o quarto é iniciar, né? Porque, às vezes, eu conheço muita gente, eu trabalho com isso, né? Faço treinamentos, o coach, que as pessoas têm tudo muito planejado, estruturado, mas quer ficar muito perfeito. E aí eu falo, começa, dá o primeiro passo, faz, né? Sai andando. Mas não está estruturado ainda. Faz. Porque esse primeiro passo, sei lá, por exemplo, quando a Insight cria uma agenda de webinários, foi o primeiro passo, foi. Agora, em paralelo, já está rolando todo um planejamento de reestruturação de cursos online, de atender um novo cenário. Mas começou, deu um início, né? Esse ponto é super importante, né? E a gente tende a algo, principalmente quando a gente está fazendo algo novo, a se diminuir, né? Falar, poxa, eu ainda não tenho tanta experiência, eu não estou tão preparada, será que eu sou a pessoa certa para fazer isso? Sim, você está preparada e está aí, você tem os recursos que você precisa. Então, se você não se valorizar, ninguém vai te valorizar. Por mais difícil que seja a mudança, por mais fora fora da sua zona de conforto, a primeira pessoa que tem que se valorizar é você, né? Então, isso é essencial para que o mundo enxergue o valor que você tem. Porque quanto mais a gente cria essas barreiras de insegurança, mais o outro também não vê esse valor na gente, né? E aí, esse item também da mudança é importante, porque fiz o primeiro passo. E aí muita gente fala, né, que eu inicio. Eu falo assim, mas eu iniciei. E muita gente inicia e para, né? Dá aquela travada. Não, mas eu fiz o primeiro passo, só que eu não sei o que fazer. Vai fazendo, coloca etapas, coloca passos e sai fazendo. E mesmo que não dê certo, e aí é uma coisa interessante que a Carol Dweck fala do mindset de crescimento. Algo não deu certo, não é porque eu não sou capaz, não é porque não tem nenhuma chance de dar certo, é porque eu estou tentando, eu estou testando e estou achando alternativas, né? Então não tem medo de errar. E aí tem um outro ponto que é o resolva, né? Que é o ponto que eu trouxe para vocês logo no início do processo da inteligência emocional. A forma como a gente pensa vai criar o mundo que a gente vive. Então, se eu estou num processo de caos, cheio de problemas, então, que muita gente está vivendo vários problemas nesse momento, não é só o medo da doença, mas tem pessoas que estão com questões financeiras, tem pessoas que estão com outros problemas familiares, tem pessoas que estão com outras doenças além dessa, né? Então, o que eu posso fazer dentro das minhas alternativas, das minhas capacidades? O que eu posso fazer para resolver coisas? E tem uma coisa interessante do nosso cérebro, e aqui é uma dica que eu vou deixar para vocês, que eu faço até na academia, essa dica. Quando você vê um monte de coisas para resolver, a gente cria uma resistência natural. Então, imaginem o seguinte, você está com 50 mil problemas, sei lá, tem uma lista de problemas falando, aí você vê tudo aquilo, dá um desespero. O que é a grande dica do resolver? Pega tudo que é mais fácil e resolve primeiro. Aí você fala, mas Fernanda, vai ficar o pior. Não adianta nada, adianta, porque você tirou aquilo que é mais fácil, e aí quando você olha para os seus problemas, você não está vendo mais 10 problemas, você está vendo 3. Mas são os piores, não tem problema, mas o teu cérebro, ele enxerga como só 3 problemas e não 10.
Então, tudo aquilo que é fácil de tirar da sua frente, tira. Eu faço isso até na academia. Então, quando eu vou fazer meu treino, eu olho assim e falo, quais são os aparelhos que eu mais assim, odeio, sabe? Aí eu deixo para o final. Eu faço tudo que é fácil primeiro, e aí eu olho e falo, só falta 2 agora, tudo bem. Mesmo que seja aquele que é o que eu mais acho difícil, ou que eu não gosto, né? Porque você tirou da frente aquela lista enorme, né? Então, isso é uma maneira de você também controlar as emoções, né? E gerar essa automotivação. Aqui, eu trouxe um esquema da gestão de mudanças, né? Então, mudança, ela exige visão, valores, missão, estratégia, recursos, competência, motivação e feedback. Porque se a gente tiver uma mudança sem visão, vai gerar confusão. Se for sem valores, vai gerar corrupção. Se for sem missão e estratégia, vai gerar difusão. Se for sem recursos, gera frustração. Se for sem competência, gera fadiga. Se for sem motivação, gera lentidão. E sem feedback, é dúvida. Bom, aí a gente tem a quarta etapa, que é a empatia, né, dentro dos pilares. São 5 pilares, né? A pilar da empatia, o Daniel Goleman fala que é reconhecer a emoção do outro, né? Ontem eu falei bastante sobre empatia e aqui tem uma questão interessante, porque quando a gente fala de reconhecer a emoção do outro, se colocar no lugar do outro, não é tão simples assim, né? Porque a gente não consegue ser o outro. As pessoas têm criações diferentes, têm valores diferentes, por isso que eu até tive esse cuidado de falar o que é valor para mim, né? Porque a corrupção pode ser subjetiva, porque pessoas têm valores diferentes. O que é importante para mim não é importante para o outro. Então, eu reconhecer a emoção do outro, eu entender que aquela pessoa teve uma emoção e que não necessariamente aquela emoção baseada no estímulo, né? Então, imagina o seguinte que eu estou dizendo para vocês. O estímulo, como que acontece a emoção? O estímulo acontece, eu interpreto o que está acontecendo e somo isso com os meus valores, enfim, com as minhas crenças e eu crio uma emoção. O mesmo estímulo para mim não vai criar a mesma emoção para mim do que para vocês, certo? Então, a capacidade que ele fala de reconhecer a emoção do outro é entender que estímulos, o mesmo estímulo pode criar emoções diferentes nas pessoas. A gente tem um viés, eu falei ontem, esse viés da empatia, de achar que as outras pessoas pensam como a gente. Então, a gente tende muito a falar assim, imagina, fulano tá nervoso só por causa disso? Você acha? Ciclano, você acha que Ciclano fez tal coisa só porque aconteceu tal coisa? E isso é desprezar que a outra pessoa tem uma realidade diferente da nossa, né? Então, o que levou a pessoa a agir como ela agiu? Então, ontem eu estava falando bastante disso. Esse processo da empatia, a comunicação não violenta ajuda muito a compreender, né? Então, eu compreender que essa emoção, ela vem de necessidades que são diferentes das minhas, e que ela julga, ela interpreta um mundo diferente de mim, e que o sistema dela de crenças é diferente do meu, é muito importante. Porque eu reconheço que um estímulo, que para mim não era nada, para aquela pessoa pode ter gerado um sentimento diferente. E isso não quer dizer que eu concorde, porque provavelmente eu não vou concordar, porque para mim não geraria, mas eu consigo reconhecer que para aquela pessoa aquilo foi importante, para aquela pessoa aquilo gerou um sentimento. E quando eu reconheço isso, eu consigo abrir um canal de diálogo com a pessoa para entender, ok, agora eu entendo que para você isso foi muito importante, eu entendo que para você isso pegou bastante. Então, me conta o que está acontecendo, o que é, e tentar entender o processo da pessoa. Por que aquilo pegou tanto para ela? Né? Por que ela fez o que ela fez, ao invés de sair julgando? Então, é um dos pontos que até a Fabíola começou falando que ontem ela aprendeu esse olhar no não julgamento, porque, na verdade, quando a gente olha algo, o nosso automático é julgar. Né? Então, a pessoa fez isso, que absurdo que ela fez isso. E o processo do nosso cérebro do julgamento ele é automático, porque é uma maneira de respostas automáticas baseadas no nosso sistema. Então, aqui a dica é
nem tudo é o que parece ser, e as pessoas sempre têm um motivo, tem um pressuposto na programação neurolinguística que fala que por trás de todo comportamento existe uma intenção positiva. Então, o questionamento, e aqui a dúvida é sempre mais benéfica do que a certeza, essa pessoa fez isso, isso me incomoda, eu não gosto disso, mas por que ela fez isso? O que levou ela a agir como ela agiu? E aí, quando você tenta entender o sentimento, a emoção que ela teve, o quanto aquele estímulo para ela é importante, na realidade dela é importante, eu consigo compreender o processo do outro. E isso faz com que a gente abra um canal de negociação, de tentar achar um caminho em que a gente atenda as duas pessoas. Isso é muito importante nesse momento. E eu gosto muito dessa imagem aqui da empatia, né? Porque a criança tem essa pureza. Deixa eu tirar o bate-papo aqui. A criança tem essa pureza da empatia, né? Ela não, o julgamento da criança é muito menor do que do adulto, porque a criança ela consegue enxergar o outro com pureza, né? Sem tantos filtros como a gente cria. Então, tem uma coisa que pode ajudar também, né? E acho que fica uma boa dica para a gente exercitar a empatia. Dentro da neurociências existe um termo que a gente chama transmodalidade cerebral, né? Então, essa flexibilidade cognitiva, vamos dizer assim, a gente consegue, às vezes, por meios indiretos. O que é uma transmodalidade cerebral, né? Quando eu pratico uma coisa nada a ver, mas que pode me ajudar com aquilo que eu estou fazendo. Então, por exemplo, eu vou lá e pratico uma arte, um exercício com música, com desenho. Aquilo vai me dando, vai me abrindo um processo mais criativo que me ajuda a solucionar um outro problema. Então, é o que eu falei que eu tenho falado aqui, né, no webinar inteiro, essa transmodalidade cerebral de quando você, que é o exemplo que eu dei da organização, né? Então, quando você vai lá e organiza uma gaveta, isso te ajuda a organizar também um processo de meta, enfim. Então, buscar coisas correlatas ajuda bastante nesse processo, né? Então, eu, particularmente, aplico e incentivo muitas pessoas com a arte. A arte ajuda muito neste processo transmodal, porque a arte ela te dá esse mergulho nas suas necessidades interiores, no seu entendimento, nas suas emoções, e isso ajuda que você também saiba lidar com outra pessoa, entender a emoção da outra pessoa e, enfim, do que está acontecendo ao redor. Aqui eu queria deixar essa dica, que às vezes a gente fica tentando só naquele foco, né? Então, eu preciso resolver isso, eu preciso resolver isso. E às vezes você tem que parar aquilo que você está fazendo, fazer uma outra coisa que vai te ajudar a construir um processo um processo cognitivo para resolver outra coisa. Né? E o quinto e último, que o Daniel Goleman fala que é dos relacionamentos interpessoais, e aí eu trouxe para a gente finalizar um outro estudo do Daniel Goleman que dá para a gente entender com muito mais profundidade o quinto ponto, o quinto princípio dos relacionamentos interpessoais, que ele fala que é a inteligência social. Aliás, esse livro do Daniel Goleman, eu particularmente gostei mais, eu gostei mais do que o do inteligência emocional. Mas o que ele fala da inteligência social, resumindo aqui, né? Claro que é muito mais que isso. Ele fala que esse processo que a gente vive dos relacionamentos interpessoais, ele começa gerando conexão. A conexão ela vai evoluir para uma sincronia e isso automaticamente evolui para uma empatia. E o que ele fala que é essa conexão? E agora é um momento muito importante da gente pensar nisso. Porque a gente está conectado pela tecnologia, mas a gente está se desconectando. Então, às vezes a gente está conectado com 5, 6, 7 coisas ao mesmo tempo, e aí está respondendo um e-mail, está fazendo um webinário, está falando com alguém aqui no WhatsApp, e a gente se desconecta. Ele fala que o primeiro ponto é criar essa conexão, porque quando a gente cria conexão profunda, a gente também se torna mais criativo e mais eficiente para tomar decisão. E esse é o momento que a gente precisa se juntar, ter criativo e tomar decisões em coletivo, né? E aí, como que a gente consegue essa conexão? Ele fala que tem duas coisas básicas para você gerar conexão com alguém, e é simples, fácil. Tensão mútua.
E atenção mútua eu tô aqui para você e você está aqui para mim. Sem outras interrupções que a gente tem, né? Porque o que a gente vê hoje em dia? Você está conversando com a pessoa e ela está no celular, ela pode falar, vai falando aí, né? Ou você está falando com a pessoa e ela está fazendo outra coisa. Será que a gente consegue, de fato, parar? Vamos parar. Agora é meu momento com você. Vamos dar essa atenção mútua. E tem um segundo ponto, que não adianta a gente ter atenção mútua se a gente não tiver um sentimento positivo. E olha que interessante, a gente tem um sistema de autopreservação, né? Todos nós temos esse sistema SAP, vamos dizer assim, que se você está negativo, se você está mal, eu não me conecto a você. Né? Porque se você estiver mal, eu vou afundar junto com você. Então, a gente tem que ter um sistema positivo. Para vocês entenderem melhor esse processo de conexão, né? Quando você está conectado com alguém, o que o Daniel Goleman fala no livro? Você percebe que a conexão acontece porque a gente fala, se você fala, a pessoa complementa, aí eu falo, ela vai complementando. Sabe aquela conversa que você fala, que delícia essa conversa, eu quero ficar o dia inteiro falando com essa pessoa? Porque vocês entraram num nível de conexão que um vai fluindo, vai como uma dança. E a desconexão, que ele inclusive dá um exemplo, é que às vezes você está falando, aqueles papos que a gente vê muito, né? Você viu que saiu no noticiário tal coisa? Eu vi. Nossa, você acredita que aconteceu não sei o que lá na escola das crianças? Menina, não sei o que eu vou fazer para o almoço. Aí o outro fala uma outra coisa. Tudo nada a ver. Essa é a desconexão que ele fala, né? Só que para gerar essa conexão, essa tensão mútua, também tem que ter esse sentimento positivo. Então, toda vez que alguém tiver negativo, não vai gerar. A não ser que você ressignifique, ajude a pessoa a tirar aquele estado negativo, leve ela para um estado mais positivo, aí sim vocês estão prontos a se conectar, né? E aí ele fala que, naturalmente, se você entra num nível de conexão muito forte com a pessoa, é natural entrar nesse nível de sincronia. E eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas tem pessoas que às vezes a gente é tão conectada, quando você vê, a pessoa está andando parecida com você, sentou parecido, está falando mesmo, é um rapport natural. E tem, às vezes, até isso acontece, já aconteceu comigo, a pessoa fala assim, nossa, vocês, um amigo ou uma amiga, né? Vocês são tão parecidos, fisicamente não tem nada a ver, mas as pessoas te acham parecidos. Na verdade, te acham parecido porque a sincronia é tão grande que vocês têm uns trejeitos parecidos, né? E aí ele fala assim, que quando você entra nesse nível de sincronia, é que a conexão está muito forte. Mas que você pode entrar num terceiro nível. O terceiro seria empatia. E aí o que é essa empatia? Eu estou tão conectada com você, a gente já estava tão em sincronia, que aí sim, o que você começa a sentir, eu também sinto. Porque eu está muito parecida naquele momento. Então, eu sinto o que você sente, eu percebo o que você percebe, né? E aí, nesse nível de empatia, nesse nível de profundidade, ele traz até um experimento no livro dele, que ele fala assim, que foram pegos fotos de casais que estão 20 anos juntos, né? Quando eles se conheceram e na medida dos anos que vão passando. E aí a fisionomia fica parecida. E aí explica porque filho adotivo fica parecido com os pais. O que é a explicação? São tantos anos de conexão, de sincronia, e aí entra nesse nível de profundidade de empatia, que assim, o que você sente, eu sinto. Então, a gente mexe de forma muito parecida aos músculos faciais. Ou seja, com o tempo a gente vai envelhecendo e vai ficando com a face parecida. E isso são níveis de relacionamentos profundos, né? Por isso que explica por que filho adotivo fica parecido com os pais. Esse nível que o Daniel Goleman fala, é claro que é muito difícil você criar com toda e qualquer pessoa. A gente tem, nesse terceiro nível, de chegar nessa empatia profunda, são relacionamentos mais profundos. Mas ele fala que, ok, pode ser que chegar nesse nível seja muito difícil, são poucas pessoas que você chega. Mas aquele primeiro nível da conexão e de uma possível sincronia é possível, e basta você ter o esforço de dar atenção e ter um sentimento positivo e resgatar isso da outra pessoa, né? Então, essa é a dica que ele dá, mais essencial. E aqui eu já estou fechando, né? Tenho só 2 minutos, mas fechando, eu queria trazer essa filosofia japonesa do Ishigo Ishie, né? Eles falam
dentro do... Eles falam que tem um propósito, que é o que eles chamam de Ikigai, né? E eles falam que dentro disso existe o que eles chamam de Shigo Shie. O que significa isso? Que tudo que a gente vive, a tradução literal seria um momento, um encontro. Então, eles falam o seguinte, que o que a gente está vivendo nunca vai se repetir. Né? Então, esse momento que a gente está aqui nesse binário com essas pessoas, a gente pode até fazer o mesmo tema amanhã com as mesmas pessoas, mas não é o mesmo momento, não é a mesma coisa. Então, quando você enxerga que todo momento pode ser um presente, por mais desafiador que ele seja, você percebe o valor que a vida tem e o valor da presença. Então, e aqui ajuda muito nesse processo da inteligência emocional, porque você percebe que por mais difícil que seja, por mais desafiador que seja, é ainda um presente divino da presença de pessoas e de você estar ali vivo, eu tô aqui viva, com saúde, estou vivenciando aquilo. Então, saber aproveitar cada momento como único, porque aquilo se torna especial, né? Enfim, né, esse era o recado que eu queria deixar para vocês. Obrigada, gente. Obrigada mesmo pela audiência. Foi uma delícia. Beijo.